Olá, meu nome é Débora Prudêncio, coordenadora de comunicação do Grupo Gazin. Trago para você o repasse de conteúdo da HSM Expo 2018, que teve retransmissão pela primeira vez ao Grupo Gazin. Mais de 600 pessoas reunidas, entre elas liderança, parceiros, fornecedores e clientes, para 3 dias de imersão em puro conhecimento. Neste repasse vamos falar de uma palestra sobre a inteligência artificial. Como ensinar as máquinas a sentir. Bom, quem trouxe essa palestra para nós foi a Hannah. Ela é uma especialista na área e ela começou dizendo que precisa ter uma relação de confiança entre a máquina e o ser humano, trazendo a seguinte pergunta: você conseguiria trabalhar ou conviver com uma pessoa que você não confia? Então, isso também precisa acontecer aí nesse mundo da inteligência artificial. Ela falou uma frase que deixou todo mundo intrigado na hora, que é: devemos confiar na máquina e a máquina confiará em nós. E para exemplificar isso, ela falou do que a gente já vive hoje, a interação do ser humano com a máquina, como no caso a Siri e demais auxiliares que a gente tem dentro do nosso celular, por exemplo, e que faz uma total interação mapeando o nosso comportamento e nos auxiliando e servindo no dia a dia. Isso já é muito comum. Ela também disse que o médico pode perguntar, por exemplo, para a pessoa a temperatura, medir a temperatura física dela, mas não consegue perguntar, por exemplo, de 0 a 10, como que você está se sentindo quando a gente fala de saúde mental. Ela disse que a máquina pode trazer esse diagnóstico para nós. E para isso acontecer, precisa ter por trás pessoas com o QI, que é inteligência intelectual, e com o QE, que é inteligência emocional. E a partir disso, desta junção, esse desafio consegue ser cumprido com excelência. Ela disse que a partir disso se diagnostica, por exemplo, a expressão do olho da pessoa, a face, o nível dos olhos, e tudo isso pode trazer diagnósticos incríveis como doenças, como o grau de satisfação do seu cliente, como está sendo a experiência de aprendizado, e é sobre isso que nós vamos discorrer. E tudo isso precisa acontecer porque as pessoas mentem. 7% das informações são mensuradas através de palavras, mas 93% através das emoções. Tom de voz, o jeito que se expressa, e isso sim é um quantificador muito relevante quando você vai obter algum resultado, quando você vai tomar alguma decisão. A Hannah trouxe o aplicativo Affectiva, que todo mundo pode baixar, está disponível na Apple Store e na Google Play. E esse aplicativo trouxe alguns dados já para eles, como que as mulheres são mais sensíveis e mais emocionais. Dentro de uma determinada regionalidade, eles têm dados de qual região é mais afável, qual região é mais ríspida, e a partir disso se toma decisões e se criam ações que vai se conectar realmente com o público que se interessa. Então, por exemplo, no Brasil, nós somos totalmente afetivos, mas existem outras regiões e outros países que se mensura uma certa distância, mas não quer dizer que não se consiga estabelecer conexão ou comunicar uma propaganda ou uma publicidade. Precisa ter o caminho certo para se conectar com aquele público, com aquela cultura. Olha que relevante. Mas ela disse também que como a máquina é desenvolvida por pessoas, é preciso também pessoas sensíveis, pessoas abertas, e também explorar nesse campo uma certa diversidade de cultura, diversidade de perfis. Senão nós vamos criar máquinas preconceituosas, foi esse termo que ela usou. Como são as pessoas que desenvolvem as máquinas, quando a máquina não tem ali no seu mecanismo algo que a faça interagir com pessoas diferentes, com perfis diferentes, automaticamente a máquina vai rejeitar aquilo ali. E para aquele perfil de pessoa ela vai dar uma péssima experiência ou um diagnóstico errado também. Então é interessante que a massa cinzenta, se é assim que a gente pode dizer, o material humano que está por trás disso, também seja desenvolvido emocionalmente, longe das suas crenças que o limitam, aberto ao novo e também zero preconceito, porque aí a gente vai conseguir uma efetividade dentro dos resultados que a máquina pode trazer dentro desse campo do sentir, das emoções. Marcas muito relevantes no mercado como a Coca-Cola já fazem isso. E não quer dizer que essas marcas não tenham a sua importância e o seu lucro. Quer dizer que elas querem enxergar mais oportunidade. Talvez a forma com que elas têm se comunicado tem sim atingido uma grande massa, mas tem excluído um outro público. Ela disse que as marcas que têm feito isso têm se atentado também para a inclusão de mulheres, como elas têm se comunicado com a figura feminina que tem tanto poder de decisão. Então, elas não conseguiam ver antes, não que elas não fossem assertivas, mas essa aproximação deixava de ser gerada com esse determinado público.
Então elas não querem perder nenhuma oportunidade. E olha que interessante para os nossos RHs, com uma ferramenta como essa, dá para você fazer uma entrevista online ou pedir que o seu candidato grave um vídeo e depois mensurar através da ferramenta as reais habilidades. E isso diminuiu o tempo de contratação e trouxe mais diversidade para dentro das empresas, o que diminui também o preconceito na hora do atendimento e maior inclusão, inclusive, de clientes. E os robôs não ficam de fora. Ela disse que há um processo de melhoramento aí nos robôs, mas a atuação deles são em lugares específicos, como por exemplo no varejo, em hospitais. Ela disse que teve uma estudante que a procurou para fazer um trabalho para diagnóstico de Alzheimer e através da expressão dos lábios, dos olhos, já é possível trazer esse diagnóstico com maior assertividade. Ela disse que se usada de uma forma inteligente para o bem da maioria, com certeza a máquina vai fazer uma revolução também para o lado do bem na vida das pessoas, porque é uma ferramenta em tanto. Diante dessas informações, quebra-se o preconceito de que a máquina veio conflitar com o ser humano. A inteligência artificial tem tudo a ver com o humano.